podcast de hoje vou entrevistar um amigo. Trabalhamos juntos, né? E desde então a gente tem uma relação de amizade muito grande. O Fabiano Conte, grande comunicador, palestrante, né? Assessoria, né? Já fez várias assessorias. Vamos ver o que ele faz a partir de agora. Que ele trabalhou na Independente, né? Foi para o Grupo A Hora, trabalhou no Jornal Informativo do Vale. E aí eu quero saber o que o Fabiano Conte vai fazer a partir de agora. Eu e o Vale do Taquari todo, né? O que se diz do Fabiano? Olha, ele vai para o lado político, ele vai para a assessoria, ele vai para as rádios. Fabiano, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite, uma alegria falar contigo. Estávamos falando aqui pouco fora do ar, né? São mais de 30 anos de convívio, muitas histórias e sempre bom poder relembrar algumas delas e estar contigo aqui, muito legal mesmo. Que bom. Bom, a gente vai deixar para saber do Fabiano o que ele vai fazer da vida, né? A partir de agora, logo para frente, logo mais. Mas tu começou no rádio ou na mídia, né? No setor da comunicação quando, Fabiano? Bom, talvez um detalhe que pouco sabe, né? Minha formação inicial, eu sou professor. Né? Inclusive trabalhei nesta área no começo, né? Me formei no magistério, né? Ensino normal. E comecei a dar aula e daí depois a paixão, né, pelo jornalismo ou pela comunicação, porque eu tinha uma vocação assim muito grande em poder falar, né, na época de escola, no ensino médio e depois como professor de falar, representar a turma, né, de apresentar trabalho, sempre tive esta desenvoltura. Quem é que ia apresentar eu? Eu era daqueles assim, né? Tu faz e eu apresento, né? Eu sempre era do que apresentava, preferia apresentar do que preparar o trabalho. E o jornalismo pode ser uma opção, né? E daí eu comecei a estudar, enfim, já paralelo a isso trabalhar em rádio, trabalhar em jornal e assim foi seguindo, né? A questão da profissão. E já são mais de 33 anos nessa atividade. Sempre fazendo isso. Professor de séries iniciais? Séries iniciais. Né? É claro que depois com a graduação eu acabei fazendo uma especialização e tive a oportunidade de trabalhar inclusive com séries finais e tive um período que trabalhei com ensino médio. Tá? Mas professor contratado, nunca fiz concurso público. Trabalhei em escola estadual, escola municipal, mas como contratado em períodos e não consegui conciliar. Depois trabalhei anos com cursos técnicos na Univates, no Senac. Eu tenho muito orgulho assim, de falar que durante 5, 6 anos eu trabalhei num curso técnico que o Senac propiciava de formação de radialistas. Então eu tenho vários alunos que são hoje radialistas em rádios de todo o estado praticamente, que foram meus alunos e que às vezes eu encontro ou me chamas, olha, fui teu aluno, né? E tem que tentar lembrar de onde é que e alguns que estão na carreira, que são do rádio, a gente fica muito feliz em encontrar isto e ter histórias dessas pessoas, é muito legal. Que bom. E eu lembro desse período, começou pelo Senac, né, e isso. Formação. Na Univates não teve também um período? Teve também, né? Teve, exatamente. Também na Univates eu dei aula no curso técnico de rádio por um período, ele existe até hoje, né? É uma das exigências, inclusive, para tu ter o registro, né, de radialista, tu ter este curso, o próprio Sindicato dos Radialistas exige isso. Então, algumas instituições têm digamos assim, a autorização para fazer. A Univates é uma delas, o Senac tinha isso antigamente, hoje a Univates tem, outras universidades do estado também têm essa possibilidade. Bom, aí começou, né, como professor, falava bem, começou a representar a turma, e na comunicação depois foi qual? Primeiro rádio ou jornal? Eu comecei numa rádio que se chamava Rádio Sorriso, que era uma rádio de entretenimento. Em Estrela. Em Estrela, que hoje, inclusive, o dial da Sorriso, então, é a Rádio A Hora, né, que eu trabalhei até agora recentemente. Trabalhava lá era uma rádio de entretenimento, de música, fazia muito sucesso na época, mas eu trabalhava com jornalismo, então eu apresentava notícias de hora em hora na emissora. E, em paralelo a isso, eu fui para o jornal informativo, então eu fazia um turno na rádio e um turno no jornal. Aí fui convidado para ser assessor de imprensa na época do prefeito Leopoldo Felnes, e isso faz muito tempo, lá na década de 90. Em Lajado. Aqui em Lajado. Aí foi quando eu passei a conhecer Paulo Rogério, que era o coordenador de jornalismo da Independente, e um dia ele me convidou, me pediu, não está afim de trabalhar na rádio, daí foi quando eu fui lá na Independente, comecei a
Fui lá conversar, enfim. Aí eu tive que optar, né? Porque não conseguia conciliar 3 empregos. Aí o que eu fiz? Eu saí do informativo, eu fazia um turno na assessoria de imprensa e um turno na Rádio Independente, até depois ficar integral na Independente. Então, Isso que ano? Lembra? 93, 94, naqueles anos ali, não sei precisar. Eu lembro que a minha primeira vez que eu assinei a carteira na Independente foi em 96, de registro oficial, mas eu fiquei um período de prestador de serviço porque eu tinha então esse vínculo com a prefeitura, daí não podia ter mais que um vínculo na carteira, enfim, na época, né, por questão de emprego público não podia ter outro, né? Mas desde 94, por aí, que eu prestava serviço já para a Independente. E começou fazendo o que na Independente? Produção de notícias na redação, né? O Otávio Davis, um grande amigo, né? Um cara fora da curva assim na época, né? Já está aposentado há muito tempo. Me ensinou muito, né? Nós na época tínhamos máquina de escrever, não tinha computador. Não tinha. Eu dividia a mesa com o Paulo Rogério, ele sentava de um lado, sentava no outro. Me assustava quando ele sentava para a gente fala hoje digitar, mas na época era escrever, né, datilografar, né, uma notícia, porque ele era muito rápido, né, e batia com muita força ríspido, na máquina. né? Dava barulho, exatamente. Né? Mas aprendi muito. E eu fiquei um período ali aprendendo a fazer notícia, eu fui para a apresentação. Na época, o Acorda Rio Grande não tinha a característica de ter participação externa, assim, né? Era basicamente o Paulo Rogério que lia todas as notícias e o plantão da polícia. Fora isso, não tinha assim, participação externa que faz hoje as tuas participações ou um outro apresentador de notícias. E eu fui o primeiro. E eu lembro que no primeiro dia, na primeira vez que eu fui apresentar notícia, tinha uma notícia que tinha uma palavra, que eu não vou lembrar agora qual é a palavra, e eu errei essa palavra no ar. Aí eu olhei pro lado, o Paulo Rogério estava rindo, assim, né? Meio que, não sei se vai dar certo esse cara, né? Ele deve ter pensado. Aí quando terminou o programa, ele saiu e disse assim, tu apresenta amanhã de novo? Ué, por que não? Não, porque tu te atrapalhou hoje, não sei, tu tá afim? Não tem problema, se pra ti não tem problema. E daí foi aí que eu comecei a apresentar, digamos, notícias dentro do Acorda Rio Grande. Então a minha primeira missão foi apresentar notícias no Acorda Rio Grande, depois fui apresentar o Correspondente, que era um quadro tradicional. De 10 minutos, mais ou menos. Isso, da às emissora. 8 horas. Na época não era de 10 minutos, ele era mais curto, não tinha participação assim, das pessoas, era apenas o apresentador. Numa época em que ainda tu tinha que dar aquela entonação de correspondente, né? Que tinha a escola do rádio, do correspondente Guaíba, da Gaúcha. Então, assim, a gente também primava por isso. Hoje é uma linguagem um pouco mais solta, né? Não tem aquela imposição de voz. E a partir daí eu sempre digo assim, que eu não tive a experiência de rua na Independente, assim, de ser um repórter de rua. Raramente fazia reportagem, porque eu já fui para a apresentação meio que imediata, né? Foi apresentado aí o panorama junto com o seu Lauro, né? O seu Chegou Lauro a apresentar com o seu Lauro. Apresentei com ele, fui, digamos assim, o apresentador, e na época ele já estava um pouco doente, né? Começou a ter alguns problemas, que se ausentava muito. E daí, depois da sua morte, né, eu acabei assumindo a apresentação do Panorama, que era um programa que tinha... Era uma tradição escutar o Panorama em função de Lauro Miller, né? Então as pessoas escutavam muito por ser Lauro Miller, pela referência que ele era, pela história que ele tinha, pelo que ele representava, aquilo que ele falava. A gente brinca, né? O que ele falava era a lei. As pessoas acreditavam e seguiam à risca, e eu aprendi muito com ele. Mas ele cuidava muito o que falava, né? Ele, tanto é o próprio comentário do Lauro Matias Miller, ele datilografava todo ele, né? Ele poderia fazer de improviso, mas para não ter erro, ele datilografava. Né? Ele tinha condição de fazer de improviso pela sua inteligência, pela sua experiência, mas ele procurava escrever porque ele dizia muito isto. Bom, no momento que você escreve, no momento que você revisa, você
toma o cuidado ou tem a atenção necessária para não falar aquilo que não deve. Porque depois que falou, tu pode até dizer, olha, não quis dizer justamente, não quis dizer exatamente isso, mas falou. Então as pessoas acabam percebendo a primeira vez que você fala e absorvendo aquilo. Então ele tinha um cuidado, ele tinha um trato, né, com o microfone, o jeito de falar, de orientar, que era incrível. Então aprendi muito, fiquei na apresentação do Panorama mais de 20 anos, então tive uma experiência enorme, né, de apresentação nesse programa, e depois eu tive outros que eu apresentei também, mas sempre ficando também com o Panorama de manhã. O Panorama que é clássico, né? Até hoje tem o programa que realmente começou lá com o seu Lauro, né? E aí vários apresentadores já participaram ou já fizeram ele, mas continua sendo uma característica, né, do Grupo Independente. Agora, além disso, tu trabalhou também em transmissões externas. Eu lembro que eu e tu mesmo transmitimos uma vez o Oktoberfest de Estrela, né? Mas foram vários eventos também. Tu foi para fora, inclusive tu participou também, teve uma participação na equipe esportiva da rádio, né? Sim, são experiências bacanas. Como eu disse que eu não fui repórter de rua no dia a dia, mas fiz muitas transmissões externas, tá? O esporte me deu uma bagagem enorme, porque o esporte, sempre falo isso, as pessoas que passam pelo esporte, eu tenho a possibilidade de fazer reportagens de rua, tu nunca sabe o que acontece. É difícil você ter um roteiro, né? Um repórter esportivo não tem um roteiro prévio que tu vai dizer assim, vai acontecer este lance. Aconteceu hoje comigo isso. Eu fui num acidente na frente do shopping, na BR-386, e aí eu avisei a produção, estou aqui no acidente e tal, daí eu montei, porque hoje a gente transmite com imagens, né? E aí eu peguei o tripé, tudo certo. Ok, Joel. E aí quando me chamaram e eu vi a câmera, o carro não estava mais ali e a carreta, foi um abarroamento, bateram lateralmente. A carreta não estava mais nem o carro, tinha ido embora. E eu estava ao vivo para falar do acidente que não existia mais, né? Daí agora há pouco um acidente aqui, daí eu vi que tinha fila. Mas a fila permanece devido ao acidente. Então é muito na hora, né? E este improviso é que te dá o escopo, te dá base para poder desenvolver muito no rádio. É claro que se você pega assim os mais jovens que estão começando agora, a gente sempre orienta, né? Faz um texto, faz um roteiro, vai em cima disso e tal, porque tem que ir treinando, tem que pegar a experiência. Mas o esporte ou a reportagem de rua, né? Faz a questão muito de trânsito, é muito de improviso. E isso te dá muito conhecimento. Então o esporte foi fundamental. Então eu trabalhei anos no esporte como repórter, né? Às vezes o pessoal pergunta, foi narrador, comentarista? Não, fui sempre repórter, sempre optei por isto. O que é muito difícil, né? Repórter. É difícil. Porque o jogador sai, tu vai perguntar o quê? Como foi o jogo? Perdeu? Ou que ganhou? E tu não quer fazer sempre a mesma pergunta, né? E depende também do humor do jogador, né? Aí cobri Lajadense, futebol amador, comecei com amador, ainda na época do saudoso Wilson Felders, né, que era coordenador da equipe de esportes da Independente, aí depois passei, né, por outras coordenações, enfim, e trabalhando muito no futebol amador, acompanhando Lajadense, dupla Grenal, então tive uma experiência muito bacana. E reportagens externas, assim, de eventos, de vários eventos que a gente já pôde cobrir. E na Independente tive a oportunidade também de fazer coberturas e a Brasília, de manifestações, de visitas do Papa. Então tudo isso me propiciou, né, a minha vida no rádio propiciou ter este contato, poder viajar, poder acompanhar. Tive visitas para o exterior com delegações aqui do Vale do Taquari também acompanhando pela Independente. Uma das viagens foi acompanhar uma comitiva da Cosuel que ficou na Europa 30 dias, né? A gente ficou 30 dias viajando. Ficou de férias, 30 dias. E veja bem, na época, isso já passa de 20 anos, a tecnologia e as possibilidades eram menores. Então, assim, eu cansei de fazer boletim. Na verdade, os boletins eram com o telefone do hotel. O celular não existia. Então, assim, era bem diferente. Basicamente, para o rádio, hoje você tem o rádio, tem a imagem, tá no YouTube, tá no Facebook. Tem que escrever, botar no site. Exatamente. Na época era basicamente pelo rádio. Então, sim, foram experiências bem bacanas que a gente passou. Não teve numa Copa do Mundo também? Tive de 98 na França também.
E depois aqui no Brasil, mas no Brasil eu fui mais como torcedor, né? Não fui, estava ainda na Independente, né? Fiz algumas participações mais por digamos assim, por estar no clima da Copa, mas fui mais como torcedor aqui na Copa do Brasil. Eu lembro, não foi em qual oportunidade tu esteve fora do Brasil e voltou, porque na rádio lá nós tomamos café todo mundo junto, né? Claro, depende do horário. Se tu tá no ar, tu toma um pouco mais tarde ou um pouco antes. E aí eu lembro que tu comentou que foi num jogo, acho que foi na Itália, em que sentou no meio da torcida adversária com a camiseta. Lembra disso, não? Sim. Eu e Ney Lázari, na época ele era o reitor da Univates. Da Univates, tá? E fomos um jogo. Fomos assistir assim, alguns jogos na época, mas fomos assistir um jogo no São Siro lá, que era o Milan contra a Fiorentina, campeonato italiano, estádio lotado. E a gente sentou na torcida do Milan, né, que era o time da casa, e a Fiorentina fez um gol, o cara que estava na nossa frente começou a vibrar. Aí eu olhei pro professor Ney e disse assim, o que está acontecendo aqui? E aí o italiano, você conhece também, já esteve lá, ele gosta muito de xingar, de ofender, falar alguns nomes assim, né? Começaram a xingar ele e tal, e ele sentou de boa e tal. De repente, a Fiorentina faz o segundo gol, que era o time visitante. Ele, de novo, pulou, vibrou tal, e disse pro Ney, eu acho que nós vamos apanhar aqui, olha. E eu tava com a camisa da seleção brasileira, e o Brasil tinha conquistado alguma coisa recentemente. Não sei se era a Copa de 2002, se eu não me engano. Pode ser que tenha sido ali. Mas estava meio frio, eu estava com um casaco. Assim, até chegar lá. Mas lá tinha, sei lá, 60 mil pessoas. Né? Eu disse para ele, precisaria tirar o casaco aqui porque tá abafado. Eles ele assim, tira. Eu disse, não, eu tô com a camisa do Brasil aqui, tô com medo de tirar. E aí eu fiquei de casaco o tempo todo para evitar, assim, qualquer situação. Mas aí depois a gente descobriu, porque daí o professor Ney, que fala um pouco italiano, puxou conversa com um rapaz que estava sentado do lado dele, pedindo como é que pode alguém da outra torcida, do outro time, estar aqui junto. Não daí, é separado. A pessoa começou a falar italiano, de repente assim, vocês são do Brasil? Eles somos. Sim, eu sou italiano, mas eu morei em Minas Gerais há anos. E começou a falar em português, ou seja, então tivemos ao nosso lado um italiano que morou aqui no Brasil e daí ele começou a dizer que lá era muito comum isso, de ter torcedores de outros times misturados. Claro que tinha o espaço da torcida específica, mas se tivesse ali no meio, dificilmente ia acontecer, porque o esquema não seria de segurança... agredido. Não, dificilmente isso. Ouvir piada, ouvir ofensa, isso é normal. O juiz também ouve. Isso ouve bastante. Então a gente se sentiu um pouco mais tranquilo e daí lá no finalzinho do jogo eu acabei tirando o casaco e até foi legal porque algumas pessoas vieram tirar foto, né? Um brasileiro aqui e tal, foi muito bacana. E aquele jogo a Fiorentina fez 3-1, ou seja, o time da casa, o Milan perdeu de 3-1 para a Fiorentina e foi muito legal. São experiências diferentes que você acaba tendo, viajando e tudo isso proporcionado pela profissão, né? Claro que depois a gente acaba viajando também a passeio, enfim, mas estas viagens profissionais, elas são muito, muito legais e até hoje eu mantenho um vínculo. Por exemplo, essa turma que nós viajamos juntos, até hoje a gente se encontra, conversa, troca ideias, né? Como é que tu tá, como é que tá. Assim, é muito, muito legal ter esse vínculo com essas pessoas. Isso aí. Agora, Fabiano, trabalhou, né, muito tempo em comunicação, vamos ver o que tu vai fazer a partir de agora, né? Mais de 30 anos e cobriu muitos eventos. Quais aqueles que mais te impactaram, uma notícia que tu mais leu, diz, poxa vida, que bom que eu escolhi essa profissão, de poder nesse momento estar auxiliando alguém ou ajudando de alguma maneira. Lembra de alguma específica ou de momentos específicos, não? Eu tive assim lá na minha origem um período no seminário também, né? Fui seminarista. Então eu tenho um apego. Tu foi seminarista, Fui Fabiano. seminarista, exatamente. Né? Não deveria ser mais comportado? Então, tu sabe que o seminário me ensinou muita coisa, assim, aprendi muita coisa no seminário, né? Questão de disciplina, questão de horário e que o rádio exige muito. Sim. Tem coisa que hoje eu levo assim para a minha vida e fico às vezes indignado em casa, né, com família, é quando não conseguimos cumprir o horário, né? E eu também fico indignado quando eu não consigo chegar no horário certo, porque
Isso foi uma das coisas que eu aprendi, a questão de espírito de liderança, né? Eu, na época de seminário, fui presidente do Grêmio Estudantil, né? Da associação lá. Então, assim, eu sempre tive também um lado mais, digamos assim, de liderança meio revolucionário, né? Na época de faculdade também eu era do DA. Então, assim, essas coisas todas que eu tive na minha formação. Então, assim, o lado religioso, né? E não daqueles fervorosos de ter que ir à missa todo dia, de rezar todo dia, enfim, né? E daí cada um tem a sua maneira de conversar com o ser superior. Então, para mim, foi muito significativo cobrir 2 visitas de Papa, né? O Bento XVI e o João Paulo II aqui no Brasil, né? E tive no Vaticano também. Então, essas são, digamos assim, experiências que eu guardo com muito, digamos assim, né, com uma lembrança boa, bacana. Né? Eu, desde a época que eu comecei no rádio, e na época o governador, se eu não me engano era Pedro Simon, posso estar errado aqui na minha cronologia, né? Eu entrevistei todos os governadores. Todos. Tá? O rádio me propiciou isso. Tá? Eu cobri, por exemplo, na época que Lula, que é o atual presidente, esteve aqui em Lajeado fazendo um comício. Ele e Brizola. Eu tenho uma foto, inclusive, né? Essa foto foi publicada em jornais agora recentemente, na coletiva ali entrevistando, né? Eu perguntando para o Lula. Então são coisas que acabam te marcando e fica para a história. E é claro que tem situações trágicas também, de acidentes, né? Eu não estive na situação de Santa Maria, lá em Santa Maria, mas estive aqui ancorando programas na época, então aquilo doía muito. Se tem uma cobertura assim que ela te dá visibilidade, mas eu sempre digo que eu não gosto de fazer a cobertura de enchente. E nós tivemos agora 2023, 2024 enchentes gigantescas, né? Tudo que aconteceu e a gente teve que, né? Você também esteve nessa cobertura. A gente precisa informar, a gente precisa dar atenção para o ouvinte, para o internauta, mas é uma coisa que tu faz, não que faz com prazer, né? No sentido assim, puxa vida, não é legal fazer isso, eu não gosto, mas tu tem que fazer, né? Então, teve a enchente de maio, né? Tô misturando o assunto aqui, mas pegando o fio da meada. A enchente de maio, teve um dia que eu fiquei 18 horas no ar. 18 horas no ar. A gente estava com uma situação de colegas ilhados, colegas que estavam em outras cidades, não tinha mais internet, não tinha mais bateria de celular, não tinha mais comunicação. Então foi uma situação bem, bem complicada e a gente teve que fazer isso. Tá? Então, assim, são coisas que acabam marcando. Eu, por exemplo, a enchente começou ali no finalzinho de abril, início de maio, e minha esposa faz aniversário dia 2 de maio. 2 de maio estava no ápice da enchente. Eu saí de manhã de casa, saí às 5 da manhã de casa, passei o dia todo na emissora. Aí eu pedi para... Deixei o carro com ela, na verdade foi me levar e ficou com o carro para me buscar depois à noite. Tu me busca depois das 6. E não tinha comunicação, não ia na SMS, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E ela foi me buscar final da tarde, noite. Aí quando eu cheguei em casa, meu filho disse assim: ô pai, lembrou que hoje é aniversário da mãe? Bah. Eu tinha esquecido o aniversário da minha esposa porque tu estava envolvido numa enchente. Era o segundo, terceiro dia da enchente. No ápice ali da cheia. Ela entendeu, evidentemente, né, essa situação. Então você acaba se dedicando, você acaba se envolvendo, você acaba vivendo aquele momento. E isso te, digamos assim, faz pensar. Agora nós vamos completar um ano da enchente. Às vezes eu começo a lembrar, puxa vida, a gente passou por essa situação. Né? A própria época da pandemia também, que foi muito complicado trabalhar em rádio. Né? Eu, por ter doença respiratória, eu tenho asma, então eu preciso controlar isso. Eu lembro que na época o Bruneto, que é o gestor da Independente, disse que eu tinha que me afastar do trabalho e montamos um estúdio em casa. Então, durante 3 meses eu fiz o Panorama home office em casa, exatamente. Né?
Aparecendo gato, aparecendo cachorro. Tu tava ali, às vezes aparecia, né? O gato subindo na cadeira, o cachorro acuando. Que antigamente, mesmo no rádio, na TV, era impensável, né? Hoje em dia até leva-se de boa, né? Apareceu o filho, calma, filho, né? Ou seja, a família está mais presente, né? Em todos os meios, inclusive também da comunicação, né? Sabes que, sim, antigamente era aquela coisa assim, não podia ter um barulho externo. Não podia, a voz coloquial, isso, né? era uma situação assim, era muito formal. Né? As formalidades eram muito presentes nos programas de rádio, enfim. Hoje é muito informal. E se for ver, né, vou fazer aqui uma referência à Rádio Gaúcha, que é referência em termos de rádio. No Brasil. O Macedo até hoje apresenta o programa de casa. Sim. Ele voltou pro estúdio. Agora, semana passada, eu estava vendo uma live dele, ele estava fazendo de casa. Não sei se ele estava em casa ou na praia, enfim. Porque te permite isso. Te permite isso. Se tu quiser fazer o programa de casa hoje, tiver um equipamento, uma boa internet, você faz. Entendeu? Então, assim... Claro que a acústica ela é importante, mas já não é mais aquela coisa assim que tu tem que estar dentro de um estúdio padrão. Tal, o mais né? importante é o conteúdo. É o conteúdo, exatamente. Né? Então mudou muito a linguagem do rádio nos dias atuais e os comunicadores ou as pessoas que fazem rádio têm que entender isto também. Né? Que o rádio ele precisa estar próximo das pessoas. A gente não faz rádio pra gente. Possivelmente tu também já deu muita notícia que para ti aquela notícia é irrelevante ou que não faz sentido algum. Eu também já dei muita notícia que para mim aquilo lá não fazia sentido algum, mas para o ouvinte faz sentido. Entendeu? Então tu tem que avaliar aquilo que para o ouvinte faz sentido. Falo isso muito e falava muito para os meus alunos no curso de rádio, para aqueles que faziam e fazem rádio de entretenimento, por exemplo. Tu não toca música pro teu gosto pessoal, tu tem que tocar música pro gosto do teu ouvinte, né? Então cada um com a sua característica, do seu estilo de rádio. E a informação é a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma aptidão maior para um setor, né? Agricultura, polícia, tempo, trânsito, economia, política, religião, educação. Bom, tu tem que entender que o ouvinte é eclético e tu tem aquele que gosta de política, aquele que gosta de economia, então tu tem que acabar te dando todas as informações, a não ser que seja um programa setorizado, digamos assim, né, que tem uma editoria específica. Então também tem que pensar isso. Agora, cada vez mais, a gente tem percebido isso, a emissora de rádio ela tem que estar conectada com o seu ouvinte, com o seu internauta e entregando em todas as plataformas possíveis, né? O rádio que é importante, né? O radinho em si, ele é fundamental, um rádio do carro, um rádio em casa e tal. Mas hoje, se puder entregar na TV, na internet e tal, tudo isso faz com o rádio moderno. Tem que ser dessa forma. Fabiano, trabalhei muitos anos contigo e o teu relacionamento com os demais sempre foi muito bom. Tu é muito humano, tu é um cara super educado, né? Acho que veio do seminário isso aí também, da família, né? Sei que tua família é uma querida. Tá? Tu te emocionou algumas vezes no rádio, né? Mas qual a notícia que tu lembra que mais te emocionou, tu teve que passar, ou tu já chegou a chorar ao vivo, não? E como foi isso, essa experiência para ti? Digamos assim, a minha primeira vez que eu fiquei com a voz embargada e que foi difícil da notícia foi da morte de Lauro Matias Miller. Tu que deu a notícia? Eu dei a notícia, foi assim, quando nós recebemos foi de manhã cedo, o Dr. Cláudio Klein, que era sobrinho do seu Lauro Miller, nos comunicou. Aí o Paulo Rogério estava no ar com a Corda Rio Grande e eu fazia um programa na Tropical FM. E aí recebemos a notícia apurada, digamos assim, né, com alguns detalhes. E daí combinamos, eu e o Paulo, que daríamos a notícia no mesmo instante nas duas emissoras, né? Ele na Independente e eu na Tropical. Então combinamos o que dizer e foi muito triste, assim, você ter que dar a notícia, né? Que havia morrido o dono da emissora, né? O teu chefe, tua referência em termos de rádio. Lembro que o Paulo estava muito triste na época, porque para ele também Lauro Matias Miller era uma referência em termos de rádio. Então foi uma das notícias assim que deu uma embargada. E depois a gente fez a cobertura do velório e do sepultamento. Então eu lembro que eu estava no cemitério
e fiz um boletim, né? Eu não lembro quem estava no estúdio na época, e também assim você relatar no cemitério, né, que estava naquele momento acontecendo o enterro, né? Então da tua referência de rádio também foi triste. Tá? Eu lembro que eu estava no trânsito, porque veio gente de tudo que é lugar, e aí eu fiquei responsável de falar como é que estavam, né, a cidade. A cidade, a parte comercial praticamente vazia, mas em torno do cemitério completamente lotado. É. E agora, mais recentemente, assim, talvez eu tenha tido outros episódios ao longo da carreira que tenha me dado assim, emoção. E eu me emociono muito, mas a gente tenta controlar muitas vezes essa situação. Às vezes a emoção é por felicidade, às vezes é por tristeza. A última enchente eu me emocionei várias vezes no ar. Várias vezes. Fazendo apelos, porque você recebia pedidos das pessoas. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Se não vier agora, nós vamos morrer. Então, assim, quando eu lembro disso, e eu recebi, Joel, recebemos, enfim, na emissora, e eu recebi a visita de um senhor que morava aqui no Arroio do Ouro, em Estrela, e que estava em cima da casa. O que aconteceu, assim, contando rapidamente? Ele mora na cidade e tinha uma casa lá, onde ele tinha, enfim, plantação, tal, no interior. E ele foi para lá porque viu que o nível do rio estava subindo, tal, mas a enchente pegava em volta da casa, assim, na roça, tal, mas nunca tinha chegado na casa especificamente. E ele disse, eu vou para lá e vou ficar lá. Se alguma coisa acontecer, eu tô por lá para recolher equipamento, tal, né, deixar no galpão, essas coisas todas. E ele foi acompanhando nós pelo rádio e tá subindo. Ele começou a guardar as coisas, né? Essas coisas do dia a dia. Sozinho, tava sozinho. Aí, tá subindo mais. Aí ele guardou o carro na garagem. Aí, subindo mais. Aí começou a entrar água na casa. E ele conseguindo até então falar com a família. E pelo rádio acompanhando. E a situação foi subindo de uma forma. Aí pegou, né, muita gente surpresa no sentido de não imaginar que pudesse subir tanto. E aí o que ele fez? Quando ele acabou a luz, aí já não tinha mais luz, ele tinha carga no celular, ele pegou mantimentos, pegou um colchão e foi pro telhado. Tá? Assim, né, na situação mais extrema. Tá? O resto ficou tudo na água, carro. Foi tudo, né? O carro foi levado embora. A casa ela não foi destruída, mas assim tudo que tinha dentro, tá, foi levado embora, tal, né? Galpão levado embora, trator, essas coisas todas. Mas enfim, ele foi pro telhado. Ele disse: tô aqui no telhado, colchão, casaco, rádio, um radinho de pilha, água, mantimentos e o celular. Aí na primeira noite ele avisando a família que estava tudo bem. No outro dia, aí ele começou, durante o dia, ele relatando isso depois, né? Vendo passar tudo que podia, assim, né? Na água ali, em volta da casa. Ele começou a mandar mensagem: olha, a casa não vai resistir. Eu vou ser levado embora. Se alguém não vier me salvar, tal. E a família pedindo apelo por nós, e a gente fazia esse apelo. Defesa Civil, cidadão tá em tal lugar, perto de tal situação, tá em cima do telhado, precisa de ajuda, isso e aquilo, e nada. Acabou a bateria do celular dele. Ele ficou praticamente assim 18 horas, 20 horas sem contato. E no outro dia, o filho entrou em contato conosco. Olha, o pai desapareceu. Não temos mais contato dele desde tal horário, então desde o dia anterior. Não temos mais contato, não sabemos mais de nada. Achamos que ou ele ficou sem bateria e não consegue falar com a gente, ou ele foi levado pela água. Então aquela situação me tocou muito e eu acompanhei muito de perto essa situação. Tinha outras situações, mas essa especificamente porque a gente estava servindo, e estava servindo também de intermediação do cidadão com a família, informando, porque a família mandava recado, ele mandava para nós, às vezes mandava para nós e não mandava para a família. Bom, passado um tempo, o filho entrou em contato com nós dizendo que ele tinha sido salvo pela Defesa Civil de Bom Retiro do Sul, que foram de barco até a casa dele. Por que eu conto esse episódio? Porque esse senhor foi, sei lá, dias depois lá na rádio
nos agradecer e ele chorava, assim, né? Um senhor lá dos seus 50 e poucos anos chorava copiosamente, assim, porque ele disse que o rádio salvou ele, né? Então, esse foi um relato, assim, muito bacana. Imagino que você tem relatos assim, né, de pessoas que a gente conseguiu salvar com o apelo que nós fizemos. Olha, se não fosse vocês pedindo para a Defesa Civil me socorrer, ou o helicóptero acabou não indo, talvez por uma situação estratégica de segurança, mas a Defesa Civil de Bom Retiro salvou ele. Então, assim, isto emociona. E eu lembro que ele chorava e a gente olhava para o lado, os colegas chorando, né, os colegas que eu digo lá da emissora, né, o pessoal ali, todo mundo emocionado com a experiência que esse cidadão tinha passado e o agradecimento que ele fez, né, por ter salvo a vida. Então, assim, isto é gratificante, isto é muito bacana, né? Então, são momentos que a gente acaba se emocionando. E nesse momento, no ar, eu me emocionei muito na enchente de maio, porque a gente fazia os apelos e não tinha o que fazer. Eu dizia isso, gente, o que a gente consegue fazer aqui é fazer apelo no ar. A gente não consegue sair daqui e salvar as pessoas. Não tem este poder, não. O que a gente consegue é fazer apelo pelo ar. Então isso também foi muito emocionante, né? E conto isso porque é muito recente agora, a questão de um ano. E tu te emociona de novo, né? Sim. Mas somos seres humanos, né? Nós nos emocionamos, a gente comete erros, né? Mas acho que a comunicação também, esse é um papel importante, né? Quando a gente escolhe de entrar para a comunicação, de poder auxiliar outros. E a enchente, né, as 3 grandes, foram 10 em um ano, 3 grandes, uma como nunca tinha se visto. Acho que a comunicação foi muito importante, né? Foi fundamental. A Unisc, os alunos lá de jornalismo e da produção audiovisual fizeram um documentário muito bacana sobre a cobertura das emissoras de rádio na enchente. Tá? E eu dei um depoimento sobre isso, porque pode ser redundante falar isso, o rádio ajudou a salvar muita gente. Primeiro, alertando as pessoas. Sim. Muita gente conseguiu sair a tempo, outras não conseguiram. E fazendo apelos e pedindo, e orientando acima de tudo. Olha o caos que foi a nossa região pós-enchente, do período da enchente e o pós-enchente. Um caos. Então, imagina se não tivesse a imprensa para comunicar isto, o rádio para comunicar isso, a comunicação, como as pessoas iam se informar, como as pessoas iam saber. Então, assim, quantas vezes a gente recebeu o pedido, eu estou ouvindo de Santa Catarina pela BR, como é que eu chego aí? E a gente orientava, olha, tem que entrar lá antes de Soledade, passar lá não sei por onde, ir até Santa Cruz, vir para cá. Eu preciso ir para Santa Maria, o que eu faço? Não tem caminho porque caiu uma ponte lá em Santa Maria. Então, a gente ajudou muito na época da enchente. E esse é o propósito da comunicação. Informar, cobrar e ajudar as pessoas. Acho que é isso que faz sentido. Comunicação muito importante, e tu falando, me lembrei de outra situação que também é muito importante, que é o apoio da família. O Fabiano Conte tem que idade e quem é da família do Fabiano Conte? Para quem não conhece mais de fundo, ouve a voz, sabe quem é, mas quem é esse cara? Já passo dos 50, tá? Então eu tenho Sério? 50, sim. Né? Olha, tu não tá muito longe. Eu achei que fosse mais, por isso. Eu tenho 52, faço 53 anos agora em abril, dia 20 de abril, domingo de Páscoa esse ano é meu aniversário, então tem comemoração em dose dupla. Sou casado com a Simone, eu tenho 2 filhos, a Maria Eduarda e o Lorenzo. A Maria Eduarda é estudante de biomedicina, ela puxou o pai nesse sentido de ajudar as pessoas. Então, o propósito dela, estudando esta área, é trabalhar com reprodução humana. Né? Ela quer muito ajudar as pessoas nesse sentido. Então, ela está estudando para isto, mas está trabalhando com comunicação hoje. Tá? Ela não quer seguir os caminhos do pai no jornalismo em si, mas está nesta área por hora, mas está estudando. E o Lourenço tem 13 anos, está no 8º ano do ensino fundamental ainda, mas a família é a base, né? E uma família que se orgulha, vibra com o pai, festeja, e pega no pé, e incentiva, cobra. É muito legal ter a família assim. É a base, a família? A base, com certeza. Né? Tenho meus irmãos, meus pais ainda que vivem aqui em Lajeado, a gente tem um bom relacionamento. Sou mais velho de uma família de 6 irmãos, uma família grande e muito bacana. Assim, tu é natural da onde, Fabiano?
A minha família, a base da minha família morava assim, em Bela Vista do Fão, antigamente era Vila Fão, na época pertencia a Lajeado. Porque Lajeado, o G8, hoje os municípios, esses 8 municípios que se desmembraram de Lajeado, era a grande Lajeado antigamente. Então, assim, meu pai motorista de ônibus, minha mãe telefonista, os dois aposentados nestas áreas, minha mãe funcionária pública da prefeitura como telefonista, meu pai motorista de ônibus, fazia a linha do interior, então Vila Fão, Lajeado no Expresso Azul, e fazia Lajeado Porto Alegre, e trabalhou anos nesta linha. Eu nasci no Hospital de Marques de Souza, que também na época pertencia a Lajeado, então assim, meu registro de nascimento é como lajadense, mas nasci no Hospital de Marques de Souza e falo com muito orgulho. O pessoal fica feliz às vezes quando diz, tu nasceu em Marques de Souza. Nasci no Hospital de Marques de Souza e tenho muito orgulho disso. Mas a família acabou saindo muito cedo. Eu saí muito cedo de lá. Com 10 anos eu já não morava mais lá. Então assim, fui pro colégio interno muito cedo. Com 10 anos. 10 anos, exatamente. E aí depois morei um tempo com meus avós maternos, né, aqui em Lajeado. Depois nós passamos um período em São Paulo. Eu passei um período lá trabalhando, estudando, na minha época da adolescência, da juventude. Aí depois voltei para cá e estou até hoje aqui. Bom, nós iniciamos, né, essa conversa aqui no podcast perguntando o que vai fazer o Fabiano Conte. Né, trabalhou todas essas áreas, saiu agora recentemente, né, do Grupo A Hora. E vai para onde, Fabiano? O que o Fabiano Conte vai fazer? Nós vamos ouvir o Fabiano no rádio ainda? Vamos ler a coluna dele no jornal? O que vai fazer o Fabiano Conte? É um período agora de adaptação. Tá? Eu encontrei um cidadão que é nosso amigo em comum, que é o Carioca, que é também um homem de rádio, e ele me disse o seguinte, né? Ele me deu uma frase assim que me fez pensar. Porque eu sempre digo assim, né? Que eu não sei se eu, Fabiano, que estou há mais de 30 anos em rádio, vou conseguir ficar fora do rádio. Porque assim, uma coisa é você sair de férias, sair um período, você também ficou um tempo fora do rádio, né? Então eu não sei como vai ser, assim, eu não consigo ainda imaginar, é muito pouco tempo, né? São menos de 2 semanas que eu me afastei do rádio. Então talvez daqui a 2, 3 meses eu possa dizer assim, não, o rádio para mim faz parte do passado, vai ficar para a história e eu vou tocar os meus projetos. Então assim, eu não sei como vai ser. As pessoas me perguntam isto e eu digo, eu não sei se eu vou conseguir viver fora do rádio, porque o rádio é uma cachaça, tá? Agora ele me disse uma frase que me fez muito pensar. Ele disse assim, o rádio não pode ficar sem o Fabiano Conte. E eu não falo isso em forma de soberba, nem dizer que eu sou o cara no rádio, muito pelo contrário, trabalho com muita humildade. Mas tu é bom no rádio, sabe? Mas é algo que eu sei fazer e é algo que está muito carente. A gente está precisando de pessoas para trabalhar no rádio, que está difícil de conseguir. Sei pela emissora que eu estava, sei pela emissora que tu trabalhas, né? Que às vezes é difícil conseguir profissionais para trabalhar no rádio. Então isso me preocupa muito. Como ainda sou muito jovem, né, com 52, eu penso que eu ainda tenho um bom período para trabalhar no rádio, que eu não penso em me aposentar nesse momento. Então esta possibilidade ela existe, então estou analisando isso de possibilidades, ou ficar na região, ou sair da região, que existe possibilidade de sair também daqui do Vale do Taquari, mas eu vou continuar trabalhando com comunicação, né? Eu tenho uma empresa que a gente presta algumas assessorias, consultorias. Hoje, com a experiência que tem, muito mais na área da consultoria, de mostrar os caminhos, de mostrar como pode ser feita a situação, por exemplo, de uma assessoria de imprensa e tal, não no dia a dia de uma assessoria de imprensa. Então, há uma possibilidade disso acontecer. Eu tenho um convite de uma instituição para voltar a dar aula, cursos técnicos, então também estou avaliando, né? Tô vendo. O mês de março ele vai ser de definições, né? Possivelmente a partir de abril eu consolido algumas situações, aí a gente vai informar. Que bom. Mas por enquanto ainda não tem nada decidido, não tem por que esconder, mas é porque realmente estou analisando possibilidades futuras. E propostas já tem, né? Já tem sondagem. Existem sondagens, né? Propostas. E a gente fica feliz. Porque se você tem sondagens e propostas, é porque o teu trabalho ele é significativo e as pessoas entendem que ele é importante. É verdade. Fabiano, obrigado, por ter vindo até o estúdio, conversar com a gente, rever o amigo e saber que está bem, né?
saiu né, do rádio temporariamente, acho que vai voltar em seguida, mas saber que tem vários outros projetos, a tua história é muito grande no rádio. É um cara que a gente, né, eu posso dizer isso, gosta de trabalhar junto, porque é do bem, sempre pensa no ser humano, e é bom ter as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado pelo convite, uma alegria falar contigo, né? A gente seguidamente tem a oportunidade de tomar um café, colocar o papo em dia e contando um pouco da história aqui também como forma de incentivar, especialmente os mais jovens, né? Que nada é fácil, né? A gente não conquista assim de um dia para a noite, é um trabalho de muita garra, muito sofrimento muitas vezes, né? Você tem que persistir, tem que ir à luta, mas consegue chegar lá desde que você tenha essa dedicação e, acima de tudo, o amor por aquilo que você faz. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto de fazer, né? As duas profissões que eu sigo até hoje, dando cursos, dando aula, gosto muito de estar em sala de aula, em contato com os alunos, mas a comunicação, especialmente a latinha, como nós falamos, o microfone, é uma das minhas paixões. Então, muito obrigado e um forte abraço a todos. Nós que agradecemos. Hoje conversamos com o Fabiano Conte. Quem será que vai estar sentado na cadeira aqui na semana que vem? Então, comente, compartilhe esse vídeo, né? Inscreva no canal, no Eu Podcasting. Te inscreve ali, né? Tá escrito já, Fabiano? Já tô escrito. Então tá bom. Um grande abraço a todos e até semana que vem.